Estamos de volta aqui no canal Viver Brasil, abraçando a você que está nos assistindo no 527 Claro HD, 9 Claro Analógico, no youtube.com/canal Viver Brasil. Você que está em Uberaba e Uberlândia, no Triângulo Mineiro, Ipatinga, no Vale do Aço, Governador Valadares, na região leste de Minas, Juiz de Fora, na Zona da Mata, Belo Horizonte, Contagem, Betim, Nova Lima, Sabará. Todo mundo acompanhando o canal Viver Brasil, feito de Minas para o Brasil, feito de Minas para o mundo, feito de Minas para você. Hoje estamos recebendo aqui o advogado Felipe Cardoso, advogado civil. Felipe, o que de certa forma, doutor, o que acontece nesse momento para as questões judiciárias envolvendo a tecnologia? A LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem trazer, ditar algumas normas, ditar algumas regras. A minha pergunta para gente esclarecer isso, ela está sendo realmente seguida na prática pela maioria das instituições? Eu acredito que as grandes empresas estão se adequando, mas ainda caminhando de forma muito lenta. A média e pequena empresa, infelizmente, eles ainda não entenderam a importância de se adequar, né, de se resguardar, e é aquela história, parece que a lei ainda não pegou. Está pegando, mas diante da ausência de fiscalização, de imposição das multas, acho que ainda nós temos um grande caminho a prosseguir nesse sentido. Sempre isso, né? Sempre a gente tem a lei, mas às vezes para fazer com que ela aconteça é necessário, de certa forma, ter aí algo mais assertivo, incisivo. Enquanto não dói no bolso, o brasileiro acha que aquilo ali não é importante. Te falar que a LGPD ela é um projeto muito interessante quando a gente olha, né, dessa questão da Lei de Proteção de Dados, mas aí eu quero muito a sua opinião também como advogado e a sua análise de experiência, mas é muito dado que a gente tem que colocar em tudo quanto é lugar, né? Muito. Então, assim, por mais que a lei ela seja uma questão, mas eu percebo que a lei ela é muito mais para meio que dar uma organizada em quem utiliza os dados, para não acontecer o que aconteceu com aquela financeira lá, que teve os dados todos vazados e ficou por aquilo mesmo. Então foram dados e mais dados. Serasa Experian teve todos os dados, todo o banco de dados deles roubados e ficou por aquilo. Ninguém sabe mais o que aconteceu com aquilo, o que ficaram aqueles dados. Ela nega que tenha sido dela, na verdade. E ela nega, ou seja, aí a justiça fala que é deles, eles falam que não. E aí não é de ninguém. A resposta não é de ninguém. Mas eu acho que, para o geral, e aí eu acho que é a grande dica, a gente tem uma facilidade muito grande de ter hoje um celular roubado, e aí a gente tem as senhas roubadas ali, os acessos roubados. A gente tem a possibilidade muito grande de ter um e-mail hoje hackeado, porque a gente está acessando o e-mail em várias plataformas. Então, a pessoa trabalha lá no escritório, tem um computador que utiliza no escritório, tem um computador que ele utiliza em casa. Qual dica que a gente pode deixar para as pessoas para que elas sejam menos suscetíveis a esse crime de acesso, esse crime de invasão mesmo de privacidade? Em geral, os aplicativos eles possuem mecanismos de segurança que as pessoas acabam desconhecendo. A chamada, por exemplo, verificação em 2 etapas. Né? Você exige ali através de um aplicativo que você receba um código por SMS para logar no e-mail. É uma forma de segurança. Porém, se clonar o seu chip, a primeira coisa que o fraudador faz é tentar entrar no seu e-mail, ele não consegue, ele pede para receber o SMS, ele está com o seu número na mão. Okay. Ele clonou o seu chip. Então, de posse daquele número, daquele código que você recebe, ele entra no seu e-mail, e aí ele tenta entrar no outro aplicativo. Você muitas vezes programou para enviar a senha por e-mail, você recebe o e-mail de redesignação de senha por ali. Enfim, você entregou para ele todo um arsenal ali de possibilidades, de informações que ele precisa. O que vem sendo indicado pelos especialistas em segurança que os cidadãos possam utilizar? A verificação em 2 etapas por sistemas de autenticações que ficam no celular através de aplicativos. Okay. Então, por exemplo, colocar senha para logar o e-mail ou de digital, né? Se precisar de logar também, né? No Facebook, no Instagram, se você deslogar, né, na verdade, precisar ingressar, você vai digitar a sua senha e um código randômico que vai ser dado por esse aplicativo.
Por quê? Porque não vai mais pedir SMS. Então, se alguém furtar, tentar no outro ponto, entrar no seu Instagram, por exemplo, ele vai precisar do código que está no seu telefone. Correto? Então, ele não vai, através de um simples SMS, alguma coisa, ingressar ali. E uma das coisas que a gente observa hoje, principalmente o chamado golpe do Pix, as pessoas utilizam muito o celular na rua. E os bandidos, eles aproveitam dessa situação para pegar ele na sua mão, correndo, aproveitar que ele está ali ligado, e ali, de alguma forma, eles aproveitam e entra aqui, entra ali, entra no banco e limpa a sua conta, e você acaba ficando no prejuízo. Agora, doutor, a pessoa teve o celular roubado. O celular está com tudo da gente, né? Eu sou uma pessoa que usa o celular para tudo. Aqui no trabalho, o celular está aqui, não é que eu estou conversando com outras pessoas, não. É que eu estou aqui marcando o tempo, vendo aqui as coisas. O celular hoje é um objeto, é um computador portátil que a gente tem. A nossa vida está aí. Nossa vida está aí. Perdeu. Primeiro a ser feito é ligar para a operadora, pedir um bloqueio, é fazer um boletim de ocorrência. O que a pessoa faz? O boletim de ocorrência, a princípio, não vai resolver o seu problema imediato. Nada, né? Então, eu aconselho que as pessoas, primeiro, tentem bloquear o aparelho, deletar os dados dele e, num primeiro momento, bloquear o chip. Porque, através do chip, como nós falamos aqui, eles podem receber um SMS para redefinir senhas aqui, ingressar nas suas redes sociais. Então, a princípio, eu indico que se cancele o chip, se possível, entre no sistema do seu aparelho, se for um Android ou se for um da Apple, e faça ali ou o rastreamento do aparelho ou delete ele. Delete os dados daquele aparelho. Né? Muitas vezes o que eles fazem é desligar o telefone e você não consegue mais acesso até que eles consigam conectar na internet. Porém, a gente sabe que muitas vezes eles não vão fazer isso. Eles sabem que você pode ter jogado um comando e conectou na internet, o celular vai perder todos os dados que eles precisam. Você sabe que uma coisa que me intriga, eu já conversei até com policial militar, que eu não entendo, hoje, por exemplo, os celulares mais avançados, o iPhone, o Galaxy, esses celulares mais avançados, a pessoa ela não consegue acessar mais o celular sem ter um Face ID aqui ou ter a digital. Você cria meios, aquilo que foi falado aqui sobre as várias etapas. E mesmo assim a turma ainda consegue acessar os dados. A turma ainda consegue acessar dados lá e utilizar dados, né? Então, teve até uma situação recente que aconteceu, acho que com uma modelo, não sei se em Santa Catarina, no Rio de Janeiro, não me lembro, que ela teve os dados e as fotos dela, o celular dela roubado e fotos íntimas dela vazaram na internet porque alguém conseguiu acessar as fotos. Quer dizer, quando se está com vontade de fazer algo ruim, você vai conseguir fazer mesmo, né? Sem dúvida. Então, na prática também, uma coisa que eu fico muito reflexivo, e aí eu quero a sua opinião também, se é que a gente tem que tá com a vida mesmo toda no celular, sabe? Eu acho que a gente talvez tenha que diminuir um pouco essa vida toda no celular, fazer um detox às vezes assim, ter um backup fora, porque tem gente que perde o celular, perdeu a vida. Perdeu o celular, perdeu a vida. Você pode, eu acho muito difícil hoje a gente conseguir fazer essa divisão. Nós acordamos com o celular, dormimos com ele, mas você consegue desligar um pouquinho para fazer outras atividades. Mas a tendência que a gente vem observando nos últimos anos é todo mundo utilizar, e os smartphones entrando aí, enfim. Mas existem formas de você preservar determinados dados de forma mais segura, criando senhas mais complexas. Você mencionou a questão da possibilidade de quebrar ali, de ter acesso ao celular. Tem gente que coloca a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí é não só para entrar no telefone, é para entrar no e-mail, para entrar no banco, porque tudo que você faz hoje envolve senha. Para entrar em sites que você faz compra, aplicativo, e aí nós temos um monte. Então, a gente tem que ter uma memória muito boa nesse sentido, porque senão você não lembra tudo. Então, muita gente costuma colocar a mesma senha para vários aplicativos. Uma pergunta que sempre fazem quando você vai denunciar uma fraude, quando você fui fraudado, pergunta, você anota sua senha em algum lugar? Sempre fazem essa pergunta. E essa pergunta ela é feita porque não se deve anotar a senha? De forma alguma. Muitas pessoas anotam no bloco de notas do celular, no e-mail. Então, quando a pessoa consegue acesso ao seu telefone, um dos primeiros locais que ele vai buscar é ali. No bloco de notas. É no e-mail, no bloco de notas. Ele vai dar uma vasculhada prévia no sentido de conseguir ali alguma informação que
que possa ajudá-lo a ingressar onde ele tem interesse. Uma vez fraudado, uma vez com problema, né, de acesso de dados mal utilizados, celular clonado, dados utilizados para contas que não foram ali contratadas por aquela pessoa, os vários e vários crimes que a gente pode aqui passar a noite inteira falando aqui. Como é que a pessoa deve agir? É procurar um especialista, um advogado para ser orientado? Primeiro a gente falou, né, sobre se for o celular, dar uma acertada no celular, lá bloquear as coisas, fazer o boletim de ocorrência e tudo mais. Mas ter uma ajuda jurídica é um caminho essencial para não bater cabeça. Sem dúvida, principalmente quando nós falamos de fraudes bancárias. Né? A pessoa entra na sua conta, tira o seu dinheiro todo e muitas vezes ainda deixa um empréstimo lá para você pagar. Existem situações que, através de engenharia social, que a própria vítima contribuiu passando informações para que ele desse oportunidade para o estelionatário ingressar na conta e fizesse ali aquela fraude. Porém, em muitos casos, os bancos acabam também sendo responsabilizados porque ele tem a sua parcela de culpa. E onde ocorre? Muitas vezes ocorrem as transações atípicas, né, e os bancos dão bloqueio à sua conta, permite ali que vários boletos sejam pagos ao mesmo tempo, e isso acaba representando uma falha na prestação de serviço, e você pode eventualmente recuperar um dinheiro que foi desviado mediante fraude, um empréstimo, cancelar, enfim, se resguardar. Isso naturalmente é feito. Se não for de forma administrativa junto à instituição, a última via é o Poder Judiciário. Doutor Felipe Cardoso, advogado civil, muito obrigado, viu? Foi muito bom a gente poder falar aqui sobre... O assunto não é bom, mas... Não é bom. Não é bom, mas e saber um pouco mais dele é super bom, porque, vou te falar, viu? Bandidagem tá aí solta, viu? Turma tá querendo roubar o seu dinheiro, então fica de olho. Aliás... Não só dinheiro, né? Os dados hoje eles valem muito mais do que isso. Então as pessoas querem dados, querem entrar ali, pode ser algo muito complicado. Doutor, obrigado. Quer deixar sua rede social para as pessoas que quiserem saber um pouco mais, ter mais aí informações sobre a advocacia de uma maneira geral, mas os direitos como um todo? Claro, vamos lá. É @FelipeCardosoADV. O meu Felipe é com PH no início. @FelipeCardosoADV. Obrigado, valeu demais. Eu que agradeço. E a gente te agradece demais também. Você que esteve aqui com a gente fazendo esse programa especial. Compartilhe esse tema, foi muito bacana, compartilhe para outras pessoas. Chegou rapidinho aqui no canal Viver Brasil, viu o finalzinho da entrevista? Te dou uma dica, tem reapresentações ao longo da programação, mas você também pode acompanhar esse programa na íntegra no youtube.com/canal Viver Brasil. Esse e outros programas estão por lá. A gente volta numa próxima edição com Economia. E agora,